Olá, bom dia. Vamos para a nossa segunda aula, então, dessa nossa série de aulas aí semanais. Na semana passada nós não tivemos, né? Mas esse é o tema que estava previsto pro dia 3. E a gente vai trabalhar hoje, que é um tema super interessante. E ele pode ser aplicado por todo mundo, mas nem todo mundo tem o tempo ou as ideias, né? Ou mesmo ali a rotina de estar criando quadros nos stories, mas é super importante fazer isso para ter uma rotina, né? Muita gente pensa que os stories têm que ser espontâneos 100% do tempo, e até muita gente ficou meio chocado, né, com a programação de stories da Boca Rosa que saiu aí na semana passada, mas na verdade a gente precisa ter essa programação. Às vezes pode ser aberta para os outros, né? Às vezes só pra gente, mas pra gente conseguir ter uma rotina de criar stories todos os dias, isso realmente virar um hábito, porque senão realmente a gente é engolido pela rotina e a gente só lembra dos stories no final do dia. E aí a gente não tem nenhuma ideia, nenhum conteúdo, nada de novo pra trazer, nada de legal, né? Então a gente precisa ter essa rotina, assim, essa organização de saber o que a gente vai postar a cada dia. Porque se a gente deixar pro destino ou pra gente ter uma ideia ali na hora, essa ideia não vai surgir e a nossa rede vai ficar prejudicada. Porque quanto mais stories a gente criar, mais a gente vai ter essa resposta dos seguidores, né? Mais a gente vai ter engajamento, a gente vai ter likes. E aí o algoritmo vai começar a gostar, né, entre aspas, do nosso perfil e vai começar a entregar melhor o nosso conteúdo. Então os stories são super importantes e até é um novo hábito das pessoas na rede social, né? Elas não estão mais acostumadas a ficar rodando o feed para baixo para ver publicações de feed. As pessoas estão mais interessadas em realmente ficar vendo stories, acompanhando stories como se fossem novelas. Então é super importante ter a tua própria novelinha. E o que eu quero falar hoje, né, especificamente, é como criar realmente esse paralelo com a televisão. É ter quadros nos teus stories como se fossem programas de TV, porque a gente sabe que a cada dia na TV tem algum tipo de programação diferente, né? Cada tarde, cada manhã, enfim, vai ter algum tipo. Mesmo programa que tem todos os dias, por exemplo, Ana Maria Braga, cada dia da semana ela tem ali algum tipo de conteúdo diferente. Por exemplo, o Gil do Vigor, né? Não é todo dia que ele aparece na Ana Maria Braga, ele tem o dia certo dele. E aí, também dá pra conseguir criar essa rotina, tipo, o dia que eu sei que tem o Gil do Vigor na Ana Maria, talvez eu queira ligar pra ver, porque eu já sei que é o dia dele. Mas se ela coloca aleatoriamente, eu não vou ver todos os dias pra saber qual dia ele vai aparecer. Eu preciso saber realmente qual é o dia que vai ter a programação que eu curto, que eu gosto mais. Então, nos stories é pra fazer exatamente isso. Ter uma programação um dia pra cada coisa, porque aí fica mais fácil os seguidores se situarem e começar a criar na cabeça deles realmente uma rotina. O maior exemplo disso é o Vitor Oliveira, que é um influenciador, e ele trabalha muito bem isso já faz alguns anos aqui no Instagram. Ele tem um quadro, ele não tem quadros todos os dias. Dá pra gente fazer quadros todos os dias, mas dá pra gente fazer coisas que sejam em dias específicos. Alguns dias na semana, uma vez na semana, 2, 3, enfim. E ele tem um quadro muito forte no Instagram dele, que é o Não Está Sendo Fácil, que é todas as quartas-feiras. Então ele meio que vai falando nos stories dele durante a semana, na quarta nós temos Não Está Sendo Fácil, na quarta, que ele chama também de NESF, que são as iniciais, né, de Não Está Sendo Fácil. Então ele relembra ali durante a semana que na quarta tem o Não Está Sendo Fácil. Então as pessoas, quando é quarta-feira, elas já meio que lembram. Por mais que o Vitor Oliveira não esteja ali no comecinho dos stories, né, o rostinho dele não esteja ali aparecendo, ele não precisa aparecer, a pessoa lembrar, nossa, é quarta-feira, hoje tem NESF. Ela vai procurar o Vitor em algum lugar, ela vai achar nem que ela coloque na busca o nome do Vitor para conseguir compartilhar, né, para conseguir ver esse conteúdo. Então, porque ele já criou essa cultura e ele vai lembrando as pessoas que quarta é dia de NESF. E como é que é esse NESF? No início do dia, ele cria uma caixinha de perguntas, que é um espaço que as pessoas podem mandar os seus casos. Mas, claro, a caixinha de perguntas é um espaço bem limitado, então as pessoas podem conseguir mandar também pela DM. Ele abre a DM também, ele fica, né, deixa a critério da pessoa se ela vai mandar pela caixinha ou pela DM. E aí não está sendo fácil, é tipo uma história de deu ruim, né? Aconteceu alguma coisa aqui que não foi muito agradável, só que normalmente essas histórias têm um fundo ali cômico, né? Uma coisa mais engraçada. Normalmente são histórias de encontros amorosos que deram errado, enfim, coisas, micos, né? Situações às vezes humilhantes que a pessoa gosta de contar. E a graça disso é ele fazer os stories reagindo às histórias. Então ele posta o print e ele posta a reação dele. Então, ou ele dá muita risada, ou ele tenta dar um conselho, ou ele abre pro pessoal enviar, né, algum conselho, alguma dica. E já é uma coisa marcada do perfil dele. O pessoal curte
que tenha na quarta-feira esse momento de, aconteceu uma coisa ruim comigo, nossa, eu vou mandar pro Nesf, na próxima quarta eu vou mandar essa história, porque todo mundo vai achar hilário. Então já é uma coisa marcada do perfil dele, só que dá pra adaptar com qualquer nicho, absolutamente qualquer nicho. Então, por exemplo, a Valesca Bruzzi, né, ela tem o perfil dela lá também, e na quarta, se eu não me engano, é na quarta que ela tem um É Normal. E aí é uma caixinha que ela não é normal, e as pessoas mandam as suas situações ali. É normal só querer comer tal coisa de tal jeito? É normal odiar, acordar às 7 horas da manhã? Tipo, as pessoas mandam coisas que elas... algumas manias estranhas que elas têm. E aí a Valesca pergunta, é normal? Ela coloca o print e ela coloca uma enquete. E ali naquela enquete as pessoas colocam ali se elas acham que é normal ou se elas acham que é uma mania estranha. Então, gera um engajamento duplo, porque as pessoas mandam muito a história, o caso delas, né, a sua própria mania, e depois tem o engajamento das pessoas julgando a mania dos outros, porque é uma coisa que o pessoal curte muito fazer. Eu vou lá dar minha opinião sobre cada uma daquelas manias que apareceram lá, porque eu gosto de participar, eu gosto de engajar, gosto de me sentir parte daquela conversa. Então tem a reação da própria Valesca ali, pode ser em vídeo, pode ser, né, enfim, simplesmente gravando a risada dela, ou realmente dando uma opinião sobre aquilo ali, ou contando um relato pessoal. Então tem várias pontas, né? A pessoa que tá mandando a história, a própria Valesca que tá colocando ali a opinião dela e o público que tá ali pra julgar ou simplesmente pra rir junto. Então, claro, esses são casos mais humorísticos, mais leves, dá super pra trazer isso em todos os perfis, né? Até mesmo com a mesma proposta, não tem nenhum problema, mas dá pra ir modelando isso de acordo com o nicho. Então, por exemplo, se fosse o meu caso, né? Por exemplo, poderia pegar um dia da semana, por exemplo, na segunda-feira e cada um falar de uma coisa que deu muito errado, de algum post que a pessoa achou que ia bombar e deu errado, de uma live que a pessoa falou coisa errada ou faltou luz, né? Você pode contar, por exemplo, o seu perrengue. Ou então, na quinta-feira, eu poderia usar o gancho do TBT. Então, me conte aí uma lembrança, né? Uma lembrança sua da infância. E a gente falar sobre coisas da infância. Enfim, na sexta-feira, né? A gente pode descontrair. Então, a gente pode fazer um quadro, por exemplo, de drinks. Vamos compartilhar receitas de drinks, por exemplo. Então, tudo depende da personalidade da pessoa, as coisas que já estão aparecendo naquele perfil, né? Não pode ser uma coisa muito do nada. Então, se você já fala no teu perfil, por exemplo, sobre cachorro, então, vamos fazer um TBT, assim, melhores momentos, momentos mais engraçados. Ou o maior mico que teu cachorro já te fez passar. Ou a maior destruição que teu cachorro já fez na tua casa. Mas aí tu ter dias fixos pra isso. E além da questão de ser um dia fixo pra gravar na cabeça das pessoas que, hoje é quinta-feira, hoje eu vou lá no perfil da Gabi pra ver se tá rolando aquele quadro, as pessoas também criam uma rotina. Então daqui a pouco, se não fizer, elas vão te cobrar. Mas não tem nenhum problema, isso é um sinal bom, né? Sinal que elas lembraram de ti, que elas foram no teu perfil buscando esse conteúdo. Então, se por acaso um dia tu não conseguir fazer, tu grava ali um story falando, olha, hoje não vai ter, mas vou receber aqui as mensagens de vocês e na semana que vem a gente acumula, a gente posta só as melhores, enfim, não tem problema desde que vocês digam, hoje não vai ter e falar por quê, né? Porque vocês já criaram essa rotina. Mas dá super pra criar uma rotina de receber essas histórias e de ter esse comprometimento, assim, durante a quarta-feira, durante a quinta-feira, eu vou estar compartilhando essas histórias, porque não adianta abrir ali a porteira, né, pro pessoal mandar casos e mandar histórias engraçadas e mandar histórias tristes e simplesmente não fazer nada com aquilo, né? E também ter essa clareza, assim, eu vou receber histórias aqui, mas eu não vou postar todas. Tem que ter esse meio que contrato, assim. Gente, estamos começando aqui esse quadro novo e eu não vou conseguir postar todas, mas eu vou postar as melhores, mas eu vou me comprometo a ler todas, né, conversar com vocês, mas eu vou postar aqui as que forem mais inusitadas, engraçadas, ou que possam ajudar outras pessoas. Porque nem sempre vai ser inusitado e engraçado. Às vezes vai ser uma história de uma coisa mais técnica mesmo, igual eu falei, me conta que isso foi uma live que deu super errado. Todo mundo já tem alguma história parecida. Eu já tive uma história de uma live que eu achei que tava super normal e eu fui ver a gravação depois e eu fiquei toda pixelada, assim, era só quadrados, não dava pra ver que era eu. Era só quadrados se mexendo e uma voz robótica e pra mim tava super normal. Só que pra quem tava vendo, a audiência tava caindo toda hora, assim, o pessoal não ficava vendo a live justamente porque a imagem tava horrível e eu não tive esse feedback. Então, eu posso começar comentando essa minha história e me conta agora a sua live desastrosa, como é que foi. E a gente ter esse quadro específico de perrengues do marketing, por exemplo, perrengues com pets, perrengues em viagem.
Então tem meio que o dia do perrengue, poderia ser segunda-feira, ou o dia das memórias legais, que poderia ser quinta-feira com o gancho do TBT, ou o dia, por exemplo, de compartilhar histórias mais relacionadas com lazer e com festas, enfim, e colocar isso pra sexta-feira. Mas o mais importante são duas coisas, né? Ter o dia certo para cada quadro, para criar essa memória nas pessoas de, hoje é tal dia, então eu vou lá nos stories da Gabi ver o que tá acontecendo, porque tu não depende que o Instagram te coloque lá no topo dos stories, né? A pessoa tem ali alguns rostinhos para ela ver os stories que vai vir primeiro, provavelmente são as pessoas que postam mais, mas pra tu não depender de estar ali, porque por mais que tu não esteja ali nos primeiros rostinhos dos stories, a pessoa vai lembrar de ti e vai te procurar de qualquer forma, porque ela sabe que tem story no teu perfil e que é sobre aquele tema, porque esse dia é tal dia. Então, fazer as pessoas procurarem pelo teu nome é um indício pro algoritmo muito bom que teu conteúdo tá sendo bom, tá sendo bem aproveitado, que a tua audiência curte o teu conteúdo. Então, se alguém para o que tá fazendo, aquela oferta de conteúdo infinita que fica chegando ali, não, pera, eu não quero ver nada disso, eu vou lá na busca, eu vou colocar o nome de uma pessoa específica, isso diz pro Instagram que é isso que eu quero ver, sabe? Então, o Instagram já vai começar a te priorizar também e te colocar mais ali em evidência, porque as pessoas estão procurando por ti mesmo quando tu não tá aparecendo. Então, criar essa rotina, né? E não precisa ser necessariamente humorístico, enfim, pode ser vários tipos de história, mas o mais importante, quando tu abre uma caixinha de pergunta, o mais importante é que tu colocar a pessoa no centro. Então, não importa muito a tua história neste momento, né? A pessoa, ela quer ir para as tuas caixinhas porque ela quer se sentir ouvida. Então, quanto mais tu colocar a pessoa como protagonista, melhor. Então, tu poderia fazer um quadro toda quarta-feira, por exemplo. O Vitor poderia fazer um quadro, não está sendo fácil, de perrengues dele, histórias dele, coisas que ele passou e, sabe, ligar a câmera e falar sobre alguma história da vida dele e deu. Mas não teria o mesmo impacto como é agora, porque agora as pessoas são as protagonistas, elas mandam as histórias e ele simplesmente está ali reagindo. Então isso é bom por vários motivos. As pessoas se sentem ouvidas, elas se sentem vistas, elas se sentem parte daquela criação de conteúdo ali, e ele não precisa estar pensando em que eu vou postar hoje. Não sei, sabe? Ele não precisa ficar toda hora preocupado em, meu Deus, hoje é quarta-feira, o que eu vou contar de história? Eu não sei. Ele não precisa saber, ele vai abrir o espaço e as pessoas que vão dar a pauta. Então, se tu tem problema com todo dia pensar o que eu vou postar hoje, joga pra audiência. A audiência vai trazer problemas, dúvidas, questões, e aí tu vai simplesmente reagir, responder aos comentários, às dúvidas, às perguntas da audiência, e aí tu não precisa pensar, o que as pessoas querem saber sobre marketing hoje? Uma coisa que, por exemplo, poderia acontecer comigo, né? O que será que as pessoas querem saber em relação ao Instagram hoje? O que será que tá pegando? Ao invés de eu tentar adivinhar o que tá pegando, eu simplesmente abro uma caixinha de perguntas e eu pergunto o que tá pegando. E aí as pessoas vão me dizer, meu engajamento tá baixo, eu não consigo fazer reels, tenho vergonha de fazer lives. E aí eu vou reagindo, dando conselhos a partir desses problemas que elas já trouxeram. Eu não preciso ficar pensando o que postar, porque eu já sei o que postar, porque é uma resposta a dúvidas reais, problemas reais, histórias reais. Então, o mais legal desses quadros é realmente quando tu consegue colocar o cliente, o seguidor, como protagonista. É o espaço dele. Por isso que ele vai voltar lá. Porque ou ele quer ver os problemas e as dúvidas dos outros pra ver se realmente ajuda ele de alguma forma, ou ele mesmo quer ir lá e colocar a dúvida dele, ele quer se sentir ouvido e se sentir ajudado de algum jeito. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com uma advogada, por exemplo, ela poderia abrir um espaço, digamos que toda segunda-feira, para a pessoa falar de algum perrengue como consumidor, né? Me diz um problema que tu teve com alguma loja, com e-commerce, em algum momento que teve teu direito de consumidor ali ferido de alguma forma. E aí as pessoas vão trazendo várias histórias e ela vai dizer, na verdade a loja estava errada, porque existe a lei tal. Na verdade a loja não estava errada, porque existe a lei tal que protege a empresa. Então, é uma forma dela conseguir saber o que as pessoas realmente querem saber, sem precisar adivinhar. Então, a partir de histórias reais, e também vai ter algum traço cômico, por exemplo, que tem esses perrengues, coisas assim, veio um produto nada a ver, veio, pediu uma roupa e veio uma fritadeira elétrica, sei lá. Coisas podem acontecer. Então, a partir dessas histórias, ela vai criando o conteúdo dela. Não precisa ficar tendo ideias infinitas de conteúdo. Ela simplesmente vai saber fazer boas perguntas. E aí, se essas boas perguntas vierem de uma forma estruturada, organizada, e tiver dias para cada assunto, fica muito mais fácil. Então, a minha dica de hoje é essa, assim, ter um calendário de quadros nos stories. E aí, pode ser uma vez na semana,
pode ser 2 vezes na semana, enfim. Mas ter um momento para receber histórias que podem ser mais engraçadas, que podem ser puro entretenimento. Ah, me diz aí alguma coisa que já aconteceu, né? Uma coisa que deu errado quando foi no salão de beleza, por exemplo, se arrependeu. Coisas desse tipo que tenham a ver com o teu nicho. Coisas que sejam simplesmente para dar risada, para descontrair. Simplesmente para gerar essa sensação de comunidade, de vamos ter uma conversa aqui. E aí tu pode pegar um cafezinho. Ah, eu tô aqui com o meu cafezinho para ler histórias de vocês. Tô aqui com a minha pipoquinha para ler histórias de vocês. Que é um momento de descontração. E tem um momento de educação. Daí as pessoas vão trazer histórias ou vão trazer dúvidas. E aí tu vai usar esse momento para ensinar as pessoas, educar as pessoas. E aí depois tu vai dar uma isca, né? Porque aí se tu vê que a pessoa quer uma consultoria gratuita ali na caixinha, aí tu vai dizer, não, eu consigo te fazer um acompanhamento melhor, eu consigo te dar mais atenção se tu entrar no meu curso, se tu for uma das minhas alunas. Tudo isso vai ser visando uma compra ali no fim do processo. Mas dá pra dividir dessa forma, assim, ter um dia mais de descontração e ter um dia mais de educação, assim, mais de orientação das pessoas em relação a um tema. Então, é teste, assim, pode simplesmente fazer de uma forma não anunciada, assim. Na tua cabeça tu já sabe que toda terça-feira tu vai fazer aquele quadro, mas tu ainda não falou pras pessoas que terça é dia de tal quadro. Ainda não gravou na cabeça dela. Você pode fazer um teste sem falar pra ninguém. Ah, deixa eu ver aqui se na terça funciona. E se tu vê que funcionou, aí tu começa a fazer de uma forma anunciada. Gente, vamos fazer assim? Toda terça-feira agora aqui nos stories vai ter o quadro tal, e eu vou receber histórias de vocês, a gente vai falar sobre tal assunto. O que vocês acham? Terça-feira fica bom pra vocês? Aí tu já anuncia como realmente um quadro. Mas pode primeiro fazer de uma forma mais off, assim, simplesmente fazer na terça ali, colocar a caixinha pra receber as histórias. E aí se tu vê que não funcionou, daí tu troca o dia, né, ou troca o tema, a proposta, o horário, enfim, vai fazendo testes até que fique uma coisa mais fixa e tu consiga falar para as pessoas, ó, vamos fazer um combinado. Tal dia é dia de tal quadro aqui, então eu espero vocês. E aí já vai criando na cabeça das pessoas também essa lembrança, né, de realmente te procurar quando der aquele dia da semana. Então, no mais, assim, é isso, é pensar em formas de receber histórias das pessoas, porque todo mundo tem alguma história relacionada com o teu nicho, né, seja o nicho pet, seja o nicho de eventos, de etiqueta, de corporativo, de direito, todo mundo tem alguma história pra falar, seja engraçada, seja triste, seja uma coisa que ensine os outros. Então, quando a gente coloca o cliente ou o seguidor como um protagonista do nosso conteúdo, a gente abre espaço para ele comentar sobre essas histórias. E aí, quando tu vai falar sobre a história do cliente, tu vai mostrar o quanto tu conhece daquilo também. Ou então vai mostrar só que tu tá a fim de se divertir, que tu é uma pessoa leve, uma pessoa legal, que tu vai estar ali rindo junto com ele. Mas é ter dias específicos, ter uma rotina de receber as histórias, os feedbacks, as dúvidas, as dores do teu cliente. E ter isso como realmente uma programação para as pessoas não terem dúvidas se elas querem ver os teus stories hoje ou não. Elas já sabem que elas querem ver os teus stories porque elas já sabem o que vai ter. Então não precisa ter aquele script tão detalhado nível boca rosa, mas é legal ter uma orientação assim a cada dia. Porque se depender das coisas que acontecem no teu dia, vai ter dias que realmente você vai ficar só trabalhando no computador, né? Não vai sair muito de casa, é rotina. E aí, só porque o meu dia, entre aspas, foi monótono, os meus stories também vão ser? Não, porque aí os meus clientes, os meus seguidores vão estar ditando ali o tom dos stories do dia e tu não precisa se preocupar. Então é uma forma também de criar essa conexão, criar essa comunidade e não se preocupar em ficar sem ideias nos stories. Mas em resumo é isso. Espero que seja útil para vocês essa dica. Essa é uma forma realmente assim da gente aumentar o nosso número de stories e conseguir fazer com que o algoritmo olhe para nós com um pouquinho mais de carinho, né? Porque as pessoas vão estar ali mandando mensagem, vão estar respondendo as caixinhas, isso conta como engajamento. E se o Instagram vê que as pessoas estão engajando com a gente, o Instagram vai nos dar mais prioridade na hora que a gente estiver fazendo uma live, na hora que a gente postar um feed, uma coisa no feed, né? Então a gente quer que o algoritmo nos impulsione também, não depender só de anúncios. E essa é uma forma de fazer isso, né? Fazer com que as pessoas criem esse engajamento com a gente, estejam mais presentes no nosso perfil. E o Instagram também vai nos ajudando e vai criando, né, esse movimento, assim, esse efeito dominó de coisas positivas. Mas no mais é isso, então. Qualquer coisa eu estou aqui para responder as dúvidas, seja aqui ou no Whats. E aí na sexta-feira que vem a gente volta com um novo tema, que eu vou anunciar no início da próxima semana qual que vai ser. Se quiserem sugerir, né, alguns assuntos, algumas dúvidas que vocês tenham.
Mas é isso, aí qualquer coisa eu tô aqui pra responder as dúvidas de vocês, a gente vai conversando também nos stories. Até mais, então, bom final de semana, beijo!